quais são as suas ambições para o próximo ano? Este é o nosso episódio de véspera de Natal, 24 de dezembro. A essas alturas, os seus planos de ano novo já devem estar concluídos ou pelo menos iniciados. Mas caso não esteja, este episódio é para ajudá-lo a lapidar o seu plano que já esteja feito ou para iniciar ali, ou ao menos ter uma ideia de como você vai construir os seus planos para o próximo ano, ou ter clareza do que você quer, de quais são as suas ambições e o que de fato é a ambição. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, deixe seu like e siga o canal para mais informações. Ambição ou ganância? É muito comum confundir essas duas coisas ao longo da nossa vida. No entanto, eu estava ouvindo uma outra abordagem que incluiu mais uma palavrinha nesse samba todo, que é a palavra inveja. Eu estava assistindo um podcast e a pessoa, ela comentou que ela sentiu inveja e que essa inveja motivou ela a fazer algumas coisas, a se tornar tão boa quanto a pessoa da qual ela tinha sentido inveja. E aí eu fiquei me refletindo, né, questionando se aquilo que ela tinha falado, se aquela situação realmente era um caso de inveja ou se era um caso de influência, né, que ela viu uma pessoa, ela se sentiu motivada a ser como ela. A inveja, geralmente, ela contempla uma situação em que, claro, a pessoa quer ser como a outra, só que ao mesmo tempo ela também não quer que a outra pessoa seja. Ela quer estar no lugar dela, né, substituir aquela pessoa e não necessariamente chegar ao mesmo patamar que ela, né? Chegar lá, a outra pessoa precisaria não estar lá, ou pelo menos descer, ou ela passar um pouco ali dela para constituir inveja, né? Que é a inveja em si é aquela coisa que é ruim, né? Que é aquela coisa que eu quero, que é mal, né? Que me leva ao mal em relação àquela pessoa ou àquela situação. Porém, no exemplo que ela deu, ela se sentiu motivada a agir, né? Ela se influenciou por aquela pessoa. Claro que não era uma pessoa que ela admirava, né? Ela se sentiu menor que aquela pessoa, porém, essa sensação levou ela a querer ser melhor do que ela já era. Fez com que ela quisesse melhorar a si mesmo para não ter mais que sentir aquele sentimento que ela sentiu de que ela não era a melhor opção. E, na verdade, isso tem um fundo na forma como a mente dela raciocina, né? Que o fato de ter uma opção melhor, que ela chamou de inveja, na verdade, é uma dor, né? É uma dor essencial de se sentir preterida, de não ser a melhor opção. E aquilo tende a movimentar a pessoa na competição, né? Esse perfil, né? Que é o perfil dessa pessoa que falou isso no podcast. Ela tem um perfil em que ela é muito competitiva. Ela sempre está buscando ser melhor naquilo que ela faz para ser a melhor opção. Não é necessariamente, ela não precisa necessariamente ter alguém para ela ultrapassar. Ela por si só já funciona sempre como se tivessem outras opções em que ela tivesse que vencer. E ela sempre a mente dela meio que está condicionada a buscar essas outras opções, que são as referências da qual ela precisa ser melhor para se destacar. É uma necessidade vital do padrão de funcionamento da mente dela. Então, não é necessariamente algo ruim, é um padrão de funcionamento. Ela sempre vai estar com essa sensação de competição e esse recurso em ambientes de fato competitivos, como no esporte,
é maravilhoso, né? Que você consegue estar em um ambiente que de fato você é competitivo, você precisa lutar para ser o melhor. E isso não necessariamente é ruim. Quando a gente olha da perspectiva social ali, querer ser a melhor parece ruim, porque parte do pressuposto de que se eu estou querendo ser melhor, eu estou querendo que um outro diminua, mas não necessariamente. Você só está querendo se destacar. E acontece mesmo no meio social que uma pessoa se destaque sobre a outra. Não quer dizer que uma seja melhor que a outra. Não é uma questão de valores morais. É uma questão de oportunidade. Vários ambientes, várias circunstâncias na vida. Existe algum tipo de competição. Existe algum tipo de se destacar, né? Claro que hoje, né, o mundo está um pouquinho do avesso, essa ideia de competição, né, de querer que um vença e o outro não, está sendo quase que demonizada, mas no mundo normal ali, existem ali até saudável esse tipo de competição, de um vence, no outro dia o outro vence, e ali sempre as pessoas vão estar sempre se desafiando a melhorar aquilo em que elas não estiverem tão boas. Então, se não houver esse desafio de melhoramento, né, de aprimoramento, de alta performance, né, esse traço, né, esse padrão de funcionamento das pessoas, eles não seriam motivados, né, eles não seriam desafiados e não evoluiriam ali o seu melhor, né, o potencial do seu recurso. Eu fiz uma pergunta lá no início sobre ambição ou ganância. Existe diferença? Ambição é aquela vontade de crescer, aquela vontade de ser melhor ou de ter coisas melhores na sua vida. E não necessariamente eu preciso que o outro perca ou que o outro deixe de ter para eu ter o meu melhor, ou para eu crescer, ou para eu ganhar mais dinheiro, ou para eu ser melhor em qualquer coisa. Isso é a ambição, é aquela fome de viver, né? Aquela fome de vida. A ganância é o exagero disso, né? Que é aquilo que eu preciso ter mais e ser melhor, custe o que custar. Se eu tiver que passar por cima dos outros, se eu precisar ultrapassar limites morais, padrões e princípios, eu quebro porque eu quero ser o melhor. Que aí o ganancioso pode ali sim ir na inveja, né? Que é aquela questão de eu vou derrubar ela. Eu quero chegar lá, mas eu não quero que ela fique lá do meu lado, porque eu quero ultrapassar, eu quero derrubar aquela pessoa para eu estar no lugar dela. Isso pode acontecer. Agora, a ambição por si só é só aquela sede de viver, aquela sede de vida, aquela vontade de continuar indo para frente, mas não necessariamente cegar, né, todos os valores e princípios para chegar lá, mas é sempre manter acesa aquela chama de seguir, de continuar seguindo e de continuar evoluindo, melhorando aquilo que você já faz ou fazer algo melhor. Tá numa profissão X, quer ir para um outro cargo melhor, quer ir para uma outra empresa diferente e querer ir para frente, né? Querer melhorar-se, aumentar o salário, aumentar ali, sei lá, uma graduação, qualquer coisa, querer sempre evoluir e ir para frente. Isso é o que nós chamamos de ambição. E todos os nossos 5 traços, eles têm ali um potencial, né, uma tendência alta ou baixa à ambição, que são aqueles traços que eles têm mais garra de viver, mais vontade própria, por assim dizer, né? Eles têm uma tendência nata a ter essa vontade de viver e de experimentar coisas novas. E tem outros traços que têm menos tendência, porque eles estão muito apegados ali às relações, eles têm alta dependência emocional. Então, quanto maior a dependência emocional, mais afetada fica ali a nossa ambição, nosso desejo de vida, nosso desejo de viver e de seguir. E a gente precisa, ao longo da vida, sempre fazer ali, manter esse equilíbrio de querer viver e querer as relações ou se prender a elas e deixar de fazer coisas importantes para sua família, para os seus filhos, né, para o seu cônjuge, e deixar de fazer isso para ficar
atendendo necessidades que não são suas obrigações, que até limitando essa pessoa, porque quantas vezes nós tentamos ajudar as pessoas e acabamos tirando delas algo que seria muito mais importante, que é exatamente essa autorresponsabilidade, né? Esse poder de controlar e de ajeitar a própria vida, né? De cuidar da própria vida. Muitas vezes as pessoas só não cuidam das próprias vidas porque a gente tá lá metendo o bedelho sem ter sido chamado. Ou às vezes até fomos, né? Porque essa pessoa ficou mal acostumada até você ali atendendo as necessidades dela. Mas um belo dia, se você sair, você pode até achar que tudo vai desmoronar, que ninguém vai saber se virar sem você, ou sem o seu dinheiro, sem o seu tempo e sem lá o que mais que você estiver dando para elas. Só que aí um dia você sai e isso tudo corre normalmente, né? Todas as pessoas continuam vivendo bem e muito melhor. Às vezes até elas melhoram, né? Porque elas começam a cuidar da própria vida e esse movimento de cuidar da própria vida torna tudo mais fácil, né? Tudo mais simples para elas. E só tava faltando você sair dali. Você era o problema na vida delas e nem sabia. Então é importante a gente sempre ter essa questão da ambição e da dependência emocional, porque a alta performance, né, que é esse desejo de estar bem, de fazer o seu melhor, ele parte do controle dessas duas coisas e da harmonia, né, dos seus traços, né, da harmonia do seu padrão de funcionamento. Quando você tem essa oportunidade de equilibrar a harmonia dos seus traços, ao mesmo tempo manter o foco naquilo que você tem de metas, né, de ambições, de desejos de vida, e o controle ali das suas relações, de manter as relações dentro de um patamar saudável, né? Dentro dos limites necessários ali para que cada um cuide da sua própria vida sem interferir nas decisões dos outros. Então, esse equilíbrio é sempre o caminho mais saudável para você melhorar a sua performance e conseguir atingir o que você pretende fazer. Significa que você vai religiosamente conseguir tudo o que você quer? Não necessariamente, porque o que você quer precisa estar realmente muito claro para você, muito consciente do porquê você quer, para que você consiga. Eu realmente acredito que nós somos capazes de tudo que a gente se propuser a fazer. Eu acredito que nós somos capazes, mas eu não acredito que a gente sempre vai dominar o máximo dessa capacidade o tempo todo. Pode acontecer de termos ali pontos cegos, né, de situações em que a gente acha que consegue ir, mas acaba não indo, acaba não dando para ir, porque por causa de vários outros fatores. Mas eu acredito que todos nós temos condições de sermos responsáveis pelas consequências, sejam elas aquelas que a gente gostaria ou não. Se der errado, a gente sempre pode pegar aquilo que deu errado, aprender com aquilo e continuar indo para onde a gente queria ir. Ou pode ser que esse erro te mostre que aquilo para onde você estava indo, aquele lugar para onde você estava indo, não era exatamente o que você queria. E esse erro chegou para te mostrar isso. Então, muitas coisas podem acontecer. Não é sobre ser infalível, ser invencível e de dar check em todos os seus planos de ano novo. É sobre você ter autoconhecimento, consciência das suas escolhas e dos seus potenciais e seguir de uma forma equilibrada e inteligente rumo aos seus sonhos e os seus planos.